O bairro do Parque 10, zona centro-sul da cidade, surgiu durante um dos regimes políticos mais tiranos da história brasileira, em 1938, quando em Manaus foi criado o balneário do Parque 10, o maior da época, na capital, totalmente estruturado para receber as famílias amazonenses com sua piscina natural, abastecida pelas águas do Igarapé do Mindu. O acesso ao balneário se dava pela rua Recife, que descia do bairro Adrianópolis em pista pavimentada de cimento até o Parque 10. Nas imediações existiam inúmeras chácaras, todas tendo ao fundo o Igarapé do Mindu, formando banhos particulares, como recorda o vereador Gilmar Nascimento, que cresceu junto com o bairro. Na realidade, tomei muito banho aí, nós tínhamos muitos, como dizer assim, tinha muitas chácaras aí. Então nessas chácaras, elas davam fundo para o Igarapé do Mindu e eram balneários particulares. Mas por lado daqui, que a gente chama a margem, vamos dizer, esquerda, a gente ficava, então era mata predominante. A gente saía daqui, andava pelo meio da mata, que hoje é Parque do Mindu. Então a gente chegava nos outros lados da margem da propriedade particular. A gente tomava banho ali, mas tinha as partes públicas, que tinha um banho chamado Banho do Toco, o Banho do Muruama. Aí o Balneário Parque 10, que depois que foi o ponto de encontro para nascer o bairro do Parque 10, é ali que as famílias tradicionais, elas vinham de toda a parte de Manaus para esse balneário, mas a gente já brincava, quando eu cheguei aqui, ainda criança, a gente brincava aqui no Banho do Toco, entrava, mergulhava, ficava dentro do toco, então as pessoas achavam, conta aí quanto tempo eu passo. Na realidade a gente mergulhava, ficava dentro do toco e lá passava 10 minutos e as pessoas ficavam preocupadas, a gente boiava mais na frente, mas a gente não tinha, lógico, ficado 10 minutos dentro, mergulhado, né? A gente boiava dentro do toco e ficava lá. Então as pessoas ficavam entusiasmadas. Como é que esse cara passa esse tempo todo? Então a gente sabia já o caminho de saída. Então cada brincadeira, pedreira, que era o banho dos padres. A gente subia naquelas casas e pulava de cima até a água límpida. A gente pescava, tinha camarão, caranguejo nas cachoeiras. Então assim, coisas fantásticas que essa geração hoje não desfruta mais em virtude da morte dos nossos igarapés, como o Mindu, como o Bindar também, que é outro igarapé que corre aqui por dentro da comunidade União. Então, lembranças muito fantásticas. Aqui é um cenário assim para fazer filme, para você viver. E por isso que eu digo assim que a minha vida é Parque 10, não consigo viver em outro canto, porque eu estou atrelado à minha infância, essa memória viva, né? No entanto, a área do Parque 10 sofria todas as consequências advindas da nova mudança do regime político, agora com o golpe de Estado de 1964, praticado pelos militares. Nesta época, também foi criada a Zona Franca de Manaus e edificado em 1969, com recursos federais, o conjunto residencial Castelo Branco, construído pela então Companhia Habitacional do Amazonas. Gilmar Nascimento, um dos moradores mais antigos do bairro, recorda bem essa época. Minhas lembranças de criança, de infância, são todas no bairro do Parque 10. E de repente isso faz um link. Meus amigos, meus filhos todos nasceram aqui, minha esposa, meus irmãos. Então a gente tem assim um elo, é como se fosse o cordão umbilical da gente ali ligado. Que a gente mesmo desconectando, quando corta o cordão umbilical da mãe, você continua conectado por outros vínculos de amor, né? Que é assim, é supremo isso. Então, minha ligação é muito grande, meu compromisso também, mas como vereador, tu não olha só pelo bairro, tu tem que olhar pela cidade. E eu sou eleito graças aos votos de toda a cidade de Manaus. Os meus votos são muito parecidos com a zona centro-sul, com a zona norte, né? E a zona sul. Nas outras zonas a gente tem um trabalho, mas ainda não é um trabalho onde a gente consegue igualar a quantidade de votos. Porque esses bairros chamam mais e a gente acaba dando uma atenção muito grande nesses locais, né?
Mesmo após a construção, o bairro não era asfaltado, o que dificultava a vida dos moradores, que precisavam fazer longas caminhadas por ruas de terra para chegar aos pontos de ônibus. Somente em 1973, 4 anos depois, as melhorias urbanísticas começaram a chegar. Em 1977, como relata Toshihiro Miyazaki, descendente de japonês, a chegada do asfalto foi fundamental, não apenas para o avanço do bairro, mas de novas vizinhanças. Depois que asfaltaram aqui, aí começou a vir muita gente de fora para vir para cá e passear aqui do lado da praça, brincar. E fomos conhecendo mais as pessoas e se dando mais com o pessoal. E começamos a montar cada grupo de amigos que influenciou muito. Como fala assim, a gente, em vez de ficar só num bairro e tudo, começamos a conhecer Manaus inteira. No mesmo período, iniciaram as obras do Centro Social Urbano, o famoso CSU do Parque 10, a mando do então prefeito Jorge Teixeira. O projeto beneficiava a comunidade com uma extensa área verde, piscinas, quadra poliesportiva e 2 campos de futebol. Foi construída também uma creche em tempo integral, atendendo a crianças com idade de 3 a 5 anos. Essa área que nós estamos aqui é o Centro Social Urbano do Parque 10, né? Que foi criado em 1977 com o governo Jorge Teixeira. Foi recursos do governo federal que mandando para o governo do estado, eles construíram aqui o Centro Social Urbano. Mas antes, aqui era só uma mata nativa e tinha um campinho de futebol no meio. Era cheio de valas, era a predominância de jurubeba, tiririca, aquela mata nativa mesmo, maracujá do mato. Então a gente vinha para cá brincar nas valas e brincar no campinho de futebol. Depois surge o Centro Social Urbano, que já foi um impulso para a questão do entretenimento, do esporte. Então tem uma identidade muito grande aqui com o Parque 10, porque é a nossa história, a nossa vida. A gente precisa amar a nossa casa, amar a nossa cidade, né? Então, se Deus fez com que você nascesse num local, você tem que saber qual o propósito que você tem dentro daquela comunidade, né? Você tem que ter espírito comunitário. Então, eu tenho grandes lembranças desse lugar aqui, que antes de ser CSU era um local como se fosse o nosso teatro, como se fosse o cenário para que a gente crescesse e brincasse. Eu comecei brincando com a natureza, né? Então, tem uma história muito grande aqui. Com o passar do tempo, o bairro começou a ser cercado por diversos conjuntos habitacionais, como o Jardim Meridional, Parque Tropical, Pindorama, Jardim Holanda, Jardim Amazonas, Vila da Barra, Murici, o Irapuru, Mucuripe, Eldorado, entre outros. Essas novas moradias deram ao bairro um aspecto de importante área residencial, a 4ª em renda per capita de Manaus. Numa tentativa de restaurar o antigo atrativo do balneário, o novo prefeito de Manaus, José Fernandes, fez uma reforma total na área do balneário. Mas a qualidade das águas do Igarapé do Mindu já estava bem prejudicada por conta da poluição, causada pelas residências que despejavam esgotos em seu leito. Por conta disso e para preservar as imensas áreas verdes do bairro, foi criado em 1992 o Parque Municipal do Mindu, com 330 mil metros quadrados de área. No parque, são desenvolvidas atividades científicas, educativas, culturais e turísticas, já que o local conta com diversas trilhas por meio da mata, que leva até o Igarapé do Mindu. O local é também um dos últimos refúgios do Sauí de Manaus, espécie de macaco que só existia na região da cidade. O Parque 10 também concentra igrejas de várias religiões e uma enorme atividade comercial, sem prejudicar o aspecto residencial. A comunidade é atendida por agências bancárias, casas lotéricas, restaurantes, casas de show e uma das mais movimentadas vidas culturais e noturnas que pode ser notada na Praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado. A Rua do Comércio, no Conjunto Castelo Branco, por exemplo, concentra a maioria das lojas e serviços do bairro. A Ana Francisca Muniz, uma das comerciantes do local, recorda como tudo começou.
família toda aqui. Melhor bairro do mundo, não tem igual. Melhor bairro do mundo é Parque 10. E trabalho aqui há 52 anos. Para a senhora, por que o bairro do Parque 10 é o melhor daqui de Manaus? Porque é bem seguro, eu acho melhor do que os outros. É um bairro muito bom. É o bairro que eu aprendi a viver aqui dentro. Eu gosto daqui. Não vai sair daqui? Não. Chega a emocionar, não chega? Não quero não. Vou morrer por aqui mesmo. Qual a sua memória afetiva do bairro? Como? Sua memória afetiva do bairro? Sua memória? Afetiva do bairro. Ah, memória afetiva. Ah, o meu comércio, que eu comecei a trabalhar, comecei minha vida aqui. Eu comecei trabalhando com sacola nas portas, vendendo batinha do Ceará. Eu ia lá, que a minha família toda morava lá, eu trazia aquelas batinhas de senhora, eu ia vender de porta em porta. Nesse tempo não tinha rua do comércio, não tinha nada. Só tinha um lugar que só tinha cachorro. Os cachorros tomaram conta para morar lá dentro. Aí eu peguei a primeira lojinha e botei na porta da calçada, minha batinha. Aí depois eu botei fechiclé. Aí depois eu comecei a trabalhar. Seus filhos aqui nesse bairro? Tudo, todinhos estudaram, todos são formados, graças a Deus. Ensinou eles a amarem o bairro? Ensinei, todo mundo gosta daqui. Inclusive a Bruna Muniz, a minha neta, ela é dentista aí, a Bruna Muniz. Aí ela é dentista e ela não deixa isso aqui por nada. Já convidaram ela para ir para os Estados Unidos, ela foi as poucas de vezes, ela vai, mas ela volta. Eu não deixo meu Parque 10, meu Amazonas, nunca, ela disse. Ela ama mesmo. É uma coisa de dentro do coração. Na Rua do Comércio também funciona uma das feiras mais antigas do bairro. Totalmente revitalizada, ela é o ponto de encontro dos moradores do bairro que vão ao local não apenas para comprar, mas também para fazer refeições. O local também é visitado por muitos turistas, como relata a feirante Maria Iraci, que também é moradora do Parque 10. É onde realmente eu gosto do que faço, né? Você sabe que o feirante é aquele que acorda cedo para abastecer, para vender para toda a comunidade, enfim, para toda Manaus e também para o Brasil, porque vem turista para a nossa feira. Então, eu sou uma pessoa muito dedicada no que faço. Desta feira, durante esses 20 anos, eu dei o estudo para o meu filho, terminou a sua faculdade, mora em São Paulo, trabalha em São Paulo. E assim, então eu sou uma pessoa feliz e dedicada no que faço, né? O Parque 10 faz de sua vocação econômica a principal razão para receber tantos visitantes que buscam no bairro serviços de restaurantes e outras atrações proporcionadas pelas inúmeras empresas instaladas na região. O bairro está próximo de grandes shopping centers e é servido por variadas linhas de transporte coletivo que se dirigem para todas as direções da cidade. O que para o vereador Antônio Peixoto, que também é morador do Parque 10, o torna um lugar diferenciado. Como eu sou morador do Parque 10 há 27 anos, sem desmerecer absolutamente nenhum outro bairro, né? Mas eu acho que o bairro do Parque 10 é um dos melhores bairros que nós temos na cidade de Manaus. Primeiro que ele está centralizado, né? Ele está no centro de tudo. Muito próximo, agora com a Avenida das Torres, a gente chega na Cidade Nova em poucos minutos. E da Cidade Nova a gente vai para outros bairros. Ele está aqui do lado do Povoado, que dá acesso à Zona Leste, né? A gente sai daqui, está no Eldorado de João Batista e também acesso à Zona Centro-Oeste, à Zona Oeste de Manaus. Então, eu acho que a localização do Parque 10 ela é privilegiada em relação a outros bairros, né? É um dos bairros mais centrais que nós temos na nossa cidade. É um bairro onde, hoje em dia, porque nós crescemos muito a nossa cidade, então hoje ele é um bairro passante, vamos assim dizer. Então aqui ele é bastante abastecido por linhas de ônibus. Talvez seja um dos bairros com maior acessibilidade de linha de ônibus, né?
Então, assim, ele tem hoje centros comerciais, ele tem os conjuntos habitacionais, aqueles conjuntos habitacionais antigos, clássicos, né, da nossa cidade. Nós temos o Castelo Branco 1, o Castelo Branco 2, né, e outros condomínios que nós temos, conjuntos habitacionais. Então, eu acho que a localização, sem sombra de dúvidas, toda a diferenciação. Ele recebe não só os conjuntos habitacionais, mas os condomínios também. Nós temos vários condomínios aqui. Na Rua Tancredo Neves mesmo, que faz interligação com o Parque das Laranjeiras, nós temos diversos condomínios ali. Né? A economia é muito pujante aqui, o comércio é muito pujante. Nós temos padarias maravilhosas, nós temos lanchonetes maravilhosas. Quem não conhece o Filho da Fruta, quem não conhece o Lanche do Mário, né? Aquela pracinha que tem ali do Parque 10, indo ali para onde tem a APAI, que também foi por muitos anos ponto de encontro, né, das pessoas para fazer o lanche, que tem o lanche do Edmilson. Né? Hoje as pessoas aqui têm esse privilégio de ter aqui o Parque do Mindu, que é um parque maravilhoso. Eu acho que é um dos maiores parques que nós temos de área verde urbana, né, no Brasil inteiro. Nós temos o Parque do Mindu, temos o Passeio do Mindu, que margeia, né, todo o Igarapé do Mindu, onde as pessoas fazem suas atividades físicas. Então, assim, o Parque 10, em relação aos outros bairros, eu acho que é um dos bairros mais privilegiados que nós temos em termos de localização, comércio, né, serviço. Nós temos a Rua do Comércio, que é famosíssima. Ali tem banco, ali tem loja de material de construção, ali tem lotérica, ali tem correio, ali tem laboratório. Ou seja, você não precisa sair do Parque 10. Quem é morador do Parque 10 não precisa sair do Parque 10 para nada, né? Nós temos o Manauara Shopping muito próximo, nós temos o Amazônia Shopping muito próximo. Então, assim, é um bairro abençoado por Deus mesmo. Então, assim, acho que esses são o diferencial, né? Pessoas, os moradores, pessoas assim maravilhosas, né? Bastante ordeiras. Aqui do lado as pessoas se conhecem, né? Nos conjuntos aqui bem próximos. Então, o Parque 10 é tudo de bom. Com cerca de 22 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010, o Parque 10 é considerado uma das regiões nobres da cidade que possui grande pujança comercial, religiosa e ambiental. Uma vida muito própria, o que o torna um bairro de grande referência em Manaus.